Um homem pagou o café de uma mulher negra quando viu que seu cartão foi recusado, sem saber que ela era uma CEO milionária que havia sido brutalmente humilhada e demitida 6 meses antes pelo mesmo homem que agora estava atrás dela na fila. Cartão recusado novamente. Senhora, a senhora tem outro cartão? O caixa da cafeteria repetiu com crescente impaciência, ignorando a fila que se formava atrás de Camila Santos. Ela sentiu o calor subir pelo pescoço. Não era constrangimento, era raiva controlada. Aos 35 anos, Camila havia aprendido que momentos como esse revelavam mais sobre os outros do que sobre ela mesma. O cartão corporativo havia sido cancelado. Exatamente 6 meses atrás, obviamente, mas ela mantinha sua conta pessoal estritamente organizada. Tente este, disse calmamente, entregando outro cartão, também recusado. O jovem bufou, claramente irritado. Foi então que uma voz familiar cortou o ar atrás dela como uma lâmina. Ei, caixa, apenas coloque o café dela na minha conta. Camila se virou lentamente. Daniel Kirkwood, cabelo grisalho perfeitamente penteado, um terno azul marinho que custava mais do que o salário de 3 meses de algumas pessoas, e aquele sorriso condescendente que ela conhecia tão bem. O mesmo homem que 6 meses atrás havia dito na frente de todo o conselho: Camila, querida, você sabe que amamos sua perspectiva única aqui, mas talvez seja a hora de você buscar oportunidades que se alinhem melhor com seu contexto cultural. O mesmo Daniel que havia inventado uma reestruturação inexistente para demiti-la da Kirkwood Industries, a empresa que ela havia ajudado a dobrar de tamanho em 4 anos como diretora de estratégia. Não, obrigada, Camila respondeu, sua voz educada mas gelada. Ah, qual é? Todo mundo já passou por isso. É só um café. Daniel riu, segurando seu Apple Watch sobre o leitor de pagamento. $5,80 dos Estados Unidos não vai me quebrar. O pagamento foi aprovado instantaneamente. Camila aceitou o café com um obrigada sussurrado, observando Daniel caminhar em direção às mesas executivas, sem nem olhar para trás. Para ele, ela era apenas mais uma pessoa necessitada de caridade. Uma história para contar no jantar sobre como ele havia sido generoso com uma pessoa em necessidade naquela manhã. Ele não fazia ideia de quem ela realmente era, ou melhor, de quem ela estava se tornando. Enquanto caminhava em direção à saída, Camila sentiu o peso do envelope em sua bolsa. As assinaturas dos investidores estavam lá, junto com os contratos que mudariam tudo. 6 meses de planejamento meticuloso, reuniões secretas, construindo algo que Daniel jamais poderia imaginar. Ela parou na porta e olhou para trás uma última vez. Daniel estava sentado sozinho, digitando furiosamente em seu celular, completamente alheio ao furacão que estava prestes a atingir sua vida. Se você já foi subestimado por alguém que deveria ter conhecido seu verdadeiro valor, então você sabe que a melhor vingança não é servida quente. É servida fria, calculada e no momento perfeito. Inscreva-se no canal para descobrir como um simples café de $5 dos Estados Unidos se tornaria o catalisador para a queda mais espetacular que o mundo corporativo já testemunhou 6 meses antes. Camila havia entrado naquela mesma sala de reuniões da Kirkwood Industries carregando a proposta que salvaria a empresa da falência. 42 slides de puro gênio estratégico, resultado de noites sem dormir analisando dados que mais ninguém havia conseguido decifrar. Senhores, ela havia dito, ajustando os óculos enquanto conectava seu laptop ao projetor, nossos números mostram que podemos não apenas sobreviver à crise, mas dobrar nossa margem de lucro em 18 meses. O silêncio na sala era palpável. Daniel Kirkwood sentava na cabeceira da mesa, brincando com uma caneta Montblanc de $15.000 dos Estados Unidos que havia herdado do pai. Ao lado dele estavam 5 outros executivos brancos em ternos idênticos, todos herdeiros de fortunas familiares. Perspectiva interessante, Camila, Daniel havia dito sem nem olhar para a tela. Mas você não acha que está, como posso dizer, superestimando nossa capacidade de mudança? Esta empresa tem tradições que remontam a 4 gerações. Tradições, a palavra que ele sempre usava quando queria dizer: não queremos pessoas como você tomando decisões importantes aqui.
Camila havia ignorado o insulto velado e continuado. Por 2 horas ela apresentou números irrefutáveis, projeções baseadas em análises de mercado que haviam levado meses para compilar, estratégias que revolucionariam não apenas a Kirkwood, mas toda a indústria. No final, os aplausos foram educados, mornos. Obrigado, Camila. Vamos considerar suas sugestões. Daniel havia mentido com aquele sorriso paternalista que ela conhecia tão bem. 3 semanas depois, a Kirkwood Industries anunciou publicamente uma estratégia revolucionária de expansão. Palavra por palavra, a proposta de Camila, apresentada por Daniel como se fosse sua própria criação. Os lucros da empresa triplicaram. Em 6 meses. Camila nem sequer recebeu um obrigado, e quando ousou questionar, Daniel a chamou em seu escritório. Olha, Camila, você é muito intensa, ele havia dito, recostando-se em sua cadeira de couro italiano. Talvez seja a hora de você procurar algo mais adequado ao seu perfil. Tenho certeza de que há ONGs que adorariam ter alguém com sua dedicação. ONGs? Como se ela fosse algum tipo de voluntária bem-intencionada, em vez da mente estratégica mais brilhante que aquela empresa já havia tido. Agora, caminhando pelas ruas de Manhattan com o café que Daniel havia generosamente pagado, Camila sorriu pela primeira vez em meses. Não um sorriso de gratidão, mas de antecipação. O envelope em sua bolsa continha mais do que assinaturas de investidores. Continha a certidão de nascimento da Genesis Capital, uma empresa de consultoria estratégica que ela havia construído em absoluto segredo. Nos últimos 6 meses, 15 funcionários da Kirkwood já haviam assinado contratos com ela. Não, apenas funcionários. Os melhores talentos que Daniel havia demitido ou ignorado ao longo dos anos por serem diferentes. Mulheres brilhantes, profissionais negros e latinos que ele considerava desalinhados com a cultura da empresa. Cada um deles nutria ressentimento, cada um deles tinha informações privilegiadas e cada um deles estava faminto por justiça. Mas o melhor de tudo era que Daniel não fazia ideia. Para ele, Camila era apenas uma ex-funcionária problemática, que havia entendido seu lugar e desaparecido silenciosamente. Que tolo arrogante! Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcus Chan, ex-diretor de TI da Kirkwood, que Daniel havia demitido por questões de adequação cultural. Tradução. Por ser um americano asiático de primeira geração que falava mandarim fluente e tinha muitas ideias estrangeiras demais. Reunião confirmada para amanhã. Trouxe um presente especial. Todos os backups dos e-mails internos da Kirkwood dos últimos 5 anos, incluindo as conversas que Daniel pensou ter deletado. Camila fechou os olhos e respirou fundo. Daniel Kirkwood havia cometido o erro clássico dos homens poderosos. Ele havia completamente subestimado a mulher que havia humilhado. O que ele não sabia era que cada insulto velado, cada oportunidade roubada, cada sorriso condescendente havia sido cuidadosamente catalogado em sua memória. E agora cada injustiça se tornaria combustível para a máquina de destruição que ela havia construído com a precisão cirúrgica de alguém que entende que a melhor vingança não é servida quente. É servida fria, calculada. E no momento em que seu inimigo se sente mais seguro e invencível. 24 horas após o café caridoso de Daniel, Camila estava sentada na sala de reuniões do 23º andar de um prédio discreto no distrito financeiro. Ao redor da mesa oval estavam 15 profissionais, representando os mais talentosos e subestimados do mercado corporativo americano. Marcus Chan conectou seu laptop ao projetor e sorriu com satisfação maliciosa. Pessoal, vocês vão adorar isso. A tela se iluminou com uma cascata de e-mails internos da Kirkwood Industries. Não apenas e-mails comuns. Correspondências, que Daniel pensou ter deletado permanentemente, incluindo conversas privadas entre ele e outros executivos sobre a adequação cultural dos funcionários. Este é o meu favorito, disse Marcus, clicando em uma mensagem de 2 anos atrás. Precisamos encontrar uma maneira sutil de limpar a casa. Diversidade demais está afetando nossa dinâmica tradicional, especialmente aquela Camila. Muito assertiva para uma mulher em sua posição. Um murmúrio de indignação percorreu a sala. Patricia Meirelles, ex-diretora de marketing que havia sido reorganizada para fora da empresa após questionar disparidades salariais, cerrou os punhos. Tem mais, Marcus continuou.
abrindo outro arquivo. Aqui ele discute especificamente como se apropriar das ideias da Camila. A estratégia dela é brilhante, mas não podemos deixar alguém, digamos, não tradicional, levar o crédito por salvar a empresa. Vou apresentá-la como minha própria criação. Camila permaneceu calma, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez alguns colegas perceberem que estavam testemunhando algo muito maior do que uma simples reunião de negócios. Isso é apenas o aperitivo, ela disse calmamente. Marcos, mostre a eles o que encontramos sobre os contratos governamentais. A próxima revelação foi devastadora. Daniel havia sistematicamente mentido em licitações para contratos federais, inflando números de diversidade na empresa, usando funcionários terceirizados e temporários para mascarar a realidade de que 92% da liderança da Kirkwood eram homens brancos de famílias privilegiadas. Fraude federal, sussurrou Davi Park, ex-consultor jurídico. Isso pode resultar em prisão. Pode e vai. Camila respondeu com um sorriso que não chegou aos olhos. Mas primeiro, vamos brincar um pouquinho. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento das ruas lá embaixo. Vocês sabem qual foi o erro mais estúpido que Daniel cometeu ontem? Todos olharam para ela curiosos. Ele me pagou um café de $5,80 dos Estados Unidos. Ela riu suavemente. Um homem que roubou minha ideia, que ganhou milhões com meu trabalho, que me demitiu por puro preconceito, achou que estava sendo generoso pagando meu café. Patricia balançou a cabeça em descrença. A audácia desse homem não conhece limites. Exatamente. E essa audácia é exatamente o que vai destruí-lo. Camila voltou à mesa e abriu uma pasta com documentos. Porque enquanto ele pensa que está no controle, nós estamos aqui planejando como desmantelar sua vida pedaço por pedaço. Ela distribuiu contratos aos presentes. A Genesis Capital existe oficialmente a partir de hoje. Nosso primeiro cliente, a própria Kirkwood Industries. Como assim? Perguntou Marcos, confuso. Recebi um e-mail esta manhã. Camila conectou seu telefone ao projetor. Daniel, em sua infinita arrogância, decidiu que precisa de consultoria externa para otimizar a eficiência corporativa depois que os números do último trimestre começaram a escorregar. A mensagem era de Amanda Foster, secretária executiva da Kirkwood e ex-colega de Camila, que havia mantido contato secretamente nos últimos meses. Senhor Kirkwood gostaria de saber se você conhece alguma empresa de consultoria discreta e competente. Ele mencionou que teve uma conversa inspiradora ontem com uma jovem empreendedora e está repensando como a empresa pode ajudar talentos emergentes. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ele não faz ideia de quem eu sou, Camila continuou, sua voz carregada de ironia. Para ele, sou apenas uma pessoa negra em dificuldades que ele ajudou por bondade do coração. Agora ele quer contratar uma empresa para resolver os problemas que ele criou sem perceber que essa empresa sou eu. Davi Park não conseguiu conter o riso. Isso é genial. Ele literalmente vai pagar para você destruí-lo. Melhor ainda. Camila abriu outra pasta. Amanda me deu a lista de clientes que a Kirkwood perdeu nos últimos 6 meses. Coincidentemente, todos decidiram terceirizar seus serviços de consultoria estratégica. Marcos entendeu imediatamente. Você já está sabotando a empresa por dentro. Não é sabotagem, quando você oferece um serviço melhor, Camila corrigiu com um sorriso. É puro capitalismo. Patricia folheou os documentos, impressionada. Camila, isso representa pelo menos 40 milhões em contratos perdidos. 52 milhões para ser exata. E isso é apenas o começo. Camila se sentou novamente. Porque amanhã à tarde, a Genesis Capital apresentará uma proposta à Kirkwood Industries para resolver seus problemas de eficiência e modernização. E qual é o plano? Perguntou Davi. Simples. Vamos fazer exatamente o que Daniel sempre fez. Vamos usar suas próprias ideias contra ele. Camila abriu seu laptop e mostrou uma apresentação impecável. Por 6 meses, Amanda tem me alimentado com todas as estratégias internas da empresa, cada plano, cada decisão, cada movimento que Daniel considera genial. E você vai apresentá-las, como se fossem suas? Não, Camila balançou a cabeça. Vou apresentar soluções que expõem exatamente como todas as decisões dele estão levando a empresa à falência.
Vou provar com dados irrefutáveis que ele é incompetente e só chegou onde chegou através de privilégio e sorte. Marco se recostou na cadeira, impressionado. E ele vai pagar para você humilhá-lo publicamente, na frente de todo o conselho de diretores, na frente de investidores, na frente da mídia especializada que ele mesmo vai convidar para mostrar como está inovando ao contratar consultores externos. O telefone de Camila vibrou. Uma mensagem. Reunião confirmada para amanhã às 15 horas. Sr. Kirkwood quer todo o conselho presente. Disse que será um marco na história da empresa. Camila mostrou a mensagem para todos, e o sorriso que se espalhou pela sala era de pura antecipação. Um marco mesmo, ela disse baixinho. Só que não do jeito que ele pensa. Enquanto seus colegas discutiam os detalhes finais da operação, Camila olhou pela janela mais uma vez. Daniel provavelmente estava se parabenizando por sua boa ação do dia anterior, sem saber que havia acabado de acelerar sua própria destruição. Porque o que homens como Daniel Kirkwood nunca entenderam era que subestimar uma mulher negra brilhante não era apenas preconceito, era suicídio profissional. E amanhã, numa sala de reuniões cheia de pessoas que sempre duvidaram de seu potencial, Camila finalmente mostraria a eles o verdadeiro significado da palavra adequada. A pergunta que pairava no ar não era se Daniel sobreviveria ao que estava vindo, era se sobraria alguma coisa de sua carreira depois que a tempestade passasse. 3 horas em ponto, Camila entrou na sala de reuniões da Kirkwood Industries, carregando uma pasta de couro e um sorriso que não revelava absolutamente nada do furacão que estava prestes a descer sobre aquele lugar. Daniel sentava na cabeceira da mesa, radiante de satisfação. A vingança dos $5,80 dos Estados Unidos ao seu lado estavam 12 executivos da empresa e 3 jornalistas de negócios que ele havia convidado pessoalmente para documentar sua inovação na gestão corporativa. Pessoal, gostaria de apresentar Camila Santos, CEO da Genesis Capital, anunciou Daniel com o peito estufado. Uma jovem empreendedora talentosa que tive o prazer de conhecer ontem e que nos ajudará a revolucionar nossa eficiência operacional. Camila acenou educadamente e conectou seu laptop ao projetor. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui para resolver os problemas da Kirkwood Industries. Resolver problemas? Daniel riu. Bem, talvez essa seja uma palavra forte. Digamos otimizar. Não, Daniel. Resolver problemas. Camila clicou no primeiro slide. Porque depois de analisar seus dados internos, posso dizer com absoluta certeza que esta empresa está a menos de 6 meses da falência total. O sorriso de Daniel congelou. Alguns executivos se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Vamos começar com o básico, continuou Camila, sua voz calma e profissional. Nos últimos 18 meses, a Kirkwood perdeu 52 milhões em contratos que eram considerados garantidos. Alguém aqui seria capaz de explicar por quê? Silêncio total. Não? Então deixe-me esclarecer. Ela clicou para o próximo slide, mostrando uma gravação de áudio. Esta é uma conversa gravada entre o Sr. Kirkwood e um cliente em potencial há 4 meses. A voz de Daniel ecoou pelos alto-falantes. Olha, entre nós, sabemos que nossa equipe não tem a mesma diversidade de outras empresas. Mas isso significa que temos menos drama e mais foco no trabalho. Daniel empalideceu. Como você conseguiu essa gravação? Ah, Daniel, você realmente achou que poderia demitir 15 pessoas talentosas, sem que nenhuma delas guardasse evidências das verdadeiras razões? Camila sorriu friamente. Próxima pergunta. Alguém aqui sabe por que grandes clientes corporativos cancelaram contratos na mesma semana? Um dos jornalistas começou a tomar notas furiosamente e Camila clicou novamente. A tela mostrou uma série de e-mails internos com as mensagens preconceituosas que Marcos havia recuperado. Precisamos encontrar uma forma sutil de limpar o departamento. Diversidade demais está afetando nossa dinâmica tradicional. Ela leu em voz alta. Este e-mail foi enviado pelo Sr. Kirkwood para todo o conselho há 2 anos. Isso foi tirado de contexto. Daniel gritou, pulando da cadeira. Foi mesmo? Camila permaneceu imperturbável. Então vamos olhar o contexto completo. O que se seguiu foi uma apresentação devastadora de 20 minutos. E-mails discriminatórios, gravações de reuniões, onde Daniel fez comentários racistas,
documentos falsificados para contratos governamentais e, o mais humilhante de tudo, a prova de que ele havia sistematicamente roubado ideias de funcionários que depois demitiu. E aqui chegamos ao ponto crucial, disse Camila, mostrando a proposta estratégica que ela havia criado 2 anos antes. Esta estratégia que salvou a empresa e rendeu ao Sr. Kirkwood um bônus de $5 milhões foi criada inteiramente por uma funcionária que ele demitiu 3 semanas depois por questões de adequação cultural. Daniel estava visivelmente suando agora. Quem é você? Camila finalmente sorriu. Era um sorriso que carregava 2 anos de humilhação, 6 meses de planejamento meticuloso e o doce sabor da justiça, finalmente sendo servida. Eu sou Camila Santos, ex-diretora de estratégia desta empresa. A mesma pessoa que você demitiu, por ser assertiva demais para uma mulher em sua posição. A mesma pessoa para quem você pagou um café ontem, pensando que estava fazendo trabalho de caridade. O silêncio na sala era ensurdecedor. Daniel se apoiou na mesa, suas pernas claramente tremendo. Mas a parte mais interessante da nossa história, continuou Camila, é que nos últimos 6 meses, 15 funcionários talentosos que você demitiu por preconceito criaram suas próprias empresas. E sabe quem são seus principais clientes? Todos os contratos que a Kirkwood perdeu. Ela clicou no slide final. Uma lista impressionante de empresas e contratos que agora pertenciam à rede de profissionais que Daniel havia descartado. O valor total dos negócios que migrou para a nossa rede: $120 milhões anuais, quase 3 vezes a receita atual da Kirkwood. Um dos jornalistas levantou a mão. Senhora Santos, o que isso significa para o futuro da Kirkwood Industries? Camila olhou diretamente para Daniel, que havia desmoronado em sua cadeira, o rosto branco, como um lençol. Significa que a arrogância tem um preço, e esse preço é a irrelevância total. Ela fechou calmamente seu laptop. A Genesis Capital não tem interesse em salvar a Kirkwood. Nosso objetivo hoje era simplesmente mostrar as consequências de construir um império baseado em preconceito e incompetência disfarçada de tradição. Daniel tentou falar, mas apenas um sussurro saiu. Você planejou tudo isso? Planejei. Cada humilhação que você me fez passar, cada oportunidade que roubou. Cada sorriso condescendente foi cuidadosamente catalogado e transformado em combustível para este momento. Os executivos se entreolharam, claramente percebendo que estavam testemunhando não apenas o fim de uma empresa, mas a destruição completa de um homem que havia confundido privilégio com competência por tempo demais. E Daniel. Camila parou na porta. Obrigada pelo café de ontem. Foram os $5,80 dos Estados Unidos mais caros da sua vida. Quando ela saiu, o som de celulares tocando simultaneamente ecoou pela sala. Investidores, clientes e parceiros que haviam assistido à transmissão ao vivo, cortesia de um dos jornalistas presentes, já estavam cancelando contratos e retirando contribuições financeiras. Daniel Kirkwood, o homem que havia construído um império sobre o talento dos outros, agora assistia a esse mesmo império desmoronar em tempo real. E tudo começou com um simples ato de caridade: pagar o café de uma mulher que ele nunca deveria ter subestimado. Mas uma pergunta permanecia que faria toda a diferença: Daniel seria capaz de se levantar dessa queda devastadora? Ou sua arrogância havia cavado um buraco profundo demais para qualquer chance de redenção? O que aconteceria com um homem acostumado ao poder quando descobrisse que havia perdido absolutamente tudo por causa de $5,80 dos Estados Unidos? 18 meses depois, Camila estava sentada em seu novo escritório cobertura no coração de Manhattan, apreciando uma vista panorâmica da cidade, através das janelas do chão ao teto. A Genesis Capital havia se tornado a empresa de consultoria estratégica mais respeitada da Costa Leste, com receita anual de $230 milhões dos Estados Unidos. Senhora Santos, a Forbes está aqui para a entrevista de capa, anunciou sua assistente pelo interfone. Camila sorriu. A revista a havia escolhido como CEO do ano, a primeira mulher negra a receber o título em 15 anos. A manchete diria: como uma demissão injusta criou um império de $200 milhões dos Estados Unidos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Daniel Kirkwood estava sentado em um apartamento de um quarto no Queens.
digitando seu currículo em um laptop usado que havia comprado no eBay. A Kirkwood Industries havia falido completamente 8 meses após a apresentação de Camila. Investidores retiraram 400 milhões de dólares dos Estados Unidos em financiamento. Grandes clientes cancelaram contratos bilionários, e uma investigação federal por fraude resultou em multas que consumiram os últimos ativos restantes da empresa. Daniel havia perdido tudo. A mansão em Connecticut, o iate, as contas bancárias, tudo apreendido para pagar dívidas e multas. Sua esposa pediu divórcio, e ficou com metade do que sobrou. Seus filhos, envergonhados pelo escândalo público, mudaram de sobrenome. Daniel Kirkwood, buscando oportunidades de nível inicial, ele murmurou para si mesmo, digitando uma descrição humilhante para o LinkedIn. 49 anos, esse de uma empresa falida tentando encontrar trabalho como analista júnior. A ironia não passou despercebida por ninguém na indústria. Naquela tarde, durante a entrevista da Forbes, o jornalista perguntou a Camila sobre o momento exato em que ela decidiu destruir Daniel. Não foi quando ele me demitiu injustamente, ela respondeu calmamente. Nem mesmo quando descobri que ele havia roubado minha estratégia. Foi quando ele pagou meu café, pensando que estava fazendo caridade para alguém necessitado. O que você quer dizer? Esse gesto revelou exatamente quem ele era. Um homem que confundia privilégio com superioridade, que genuinamente acreditava que pagar 5,80 dólares dos Estados Unidos estava salvando alguém menos afortunado. Camila fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Ele não me viu como uma igual que estava temporariamente lutando. Ele me viu como alguém que era naturalmente inferior e merecia sua piedade. 3 semanas depois, a revista chegou às bancas. A foto de capa mostrava Camila em seu escritório com uma manchete em letras garrafais. A vingança de 5 dólares que custou um império. Marcus Chen, agora CTO da Genesis Capital, entrou em seu escritório com um sorriso travesso. Camila, você precisa ver isso. Ele mostrou seu telefone. Era um vídeo no LinkedIn de Daniel tentando se promover para vagas de emprego. Oi, eu sou Daniel Kirkwood e estou procurando uma oportunidade para recomeçar minha carreira em um ambiente corporativo, inclusivo e diverso. Inclusivo e diverso, Camila repetiu, rindo. As palavras que ele mais desprezava se tornaram sua única esperança de conseguir um emprego. Tem mais, Marcos continuou. Recebi uma mensagem dele ontem. Ele quer saber se a Genesis tem alguma vaga. A sala ficou completamente silenciosa. Ele realmente teve a audácia de te pedir um emprego? Perguntou Patricia Merelles, agora diretora de marketing, que havia se juntado à conversa. Não só isso. Marcos mostrou a mensagem. Gostaria de me candidatar a qualquer posição disponível. Tenho experiência em liderança e acredito que posso contribuir significativamente para uma empresa com valores tão fortes quanto os da Genesis. Camila balançou a cabeça em descrença. Ele destruiu 15 carreiras por preconceito, roubou ideias, fraudou contratos governamentais e agora quer trabalhar para a empresa criada pelas pessoas que demitiu. Qual foi sua resposta? Perguntou Patricia. Enviei um e-mail de 2 linhas. Marcos sorriu. Sr. Kirkwood, agradecemos seu interesse na Genesis Capital. Infelizmente, sua experiência não se alinha com nossa cultura de respeito, integridade e meritocracia. Atenciosamente, recursos humanos. Camila se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Em algum lugar naquele mar de pessoas, Daniel provavelmente estava em outra entrevista de emprego humilhante, tentando explicar a recrutadores juniores por que uma empresa centenária havia falido sob sua liderança. Sabe qual é a parte mais gratificante de tudo isso? Ela disse sem se virar. Não é que destruímos Daniel. É que provamos que o verdadeiro talento não tem cor, gênero ou classe social. É que criamos uma empresa onde pessoas como nós não precisam aceitar migalhas disfarçadas de oportunidades. Patricia assentiu. 15 ex-funcionários que foram discriminados se tornaram empreendedores milionários. Isso é uma revolução silenciosa. E a melhor parte, Marcos acrescentou, é que fizemos tudo isso jogando pelas regras. Não foi sabotagem. Não foi crime. Foi simplesmente competência superando o privilégio. Camila finalmente se virou, um sorriso genuíno no rosto. Daniel pensou que estava sendo generoso pagando meu café. O que ele não sabia era que
esses 5,80 dólares dos Estados Unidos se tornariam o investimento mais caro da vida dele. Ela olhou para a equipe. Pessoas talentosas que haviam sido descartadas, subestimadas, humilhadas por homens como Daniel, e que agora dirigiam um dos negócios mais bem-sucedidos de Nova York. A verdadeira vingança nunca foi sobre destruir Daniel, ela disse. Foi sobre construir algo que ele nunca poderia imaginar. Foi provar que, quando você subestima as pessoas certas, não está apenas perdendo talento, está criando seus próprios substitutos. Naquela noite, Camila passou pela mesma cafeteria onde tudo havia começado. O mesmo caixa ainda trabalhava lá e a reconheceu imediatamente pela revista Forbes exibida no balcão. Senhora Santos, é uma hora até lá aqui, ele disse, claramente. Impressionado, ela pediu seu café habitual, um latte grande com dose extra. Na hora de pagar, ela entregou um cartão preto sem limite. Aprovado, anunciou o caixa. Sorrindo, Camila pegou seu café e olhou ao redor. Não havia mais executivos arrogantes pagando suas bebidas por pena. Não havia mais humilhação disfarçada de caridade. Havia apenas uma mulher negra CEO de uma empresa de 200 milhões de dólares provando todos os dias que a melhor vingança não é se vingar daqueles que te machucaram, é subir tão alto que eles não conseguem te alcançar. Se esta história te inspirou a nunca se contentar com menos do que você merece, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que subestimar as pessoas certas não é apenas injusto, é o erro mais caro que alguém pode cometer. Porque enquanto alguns pagam café por pena, outros constroem impérios por justiça.